Olá, gente, casal recomeçando juntos aqui novamente. Nós hoje iremos trazer um tema e o tema é como lidar com preconceitos. Eita! E pensando, queridos, sobre esse tema, como eu sou uma pessoa de cor, pessoa negra, uma pessoa preta, eu já passei por muitos tipos de preconceito na minha vida em relação à cor da minha pele. Agora, quando nós falamos sobre preconceito, a palavra preconceito, ela vem de estabelecer um conceito pré-determinado sobre alguém ou sobre alguma situação. Agora, sem levar em consideração o caráter de uma pessoa, as pessoas não nos conhecem, não sabem do nosso caráter. Quando você vê uma situação, mas você não sabe do contexto, ou seja, daquilo que está acontecendo, né, ou por trás daquela situação. E muitos de nós somos preconceituosos em relação a esses dois quesitos. Né? Agora, o que a gente precisa entender é que o preconceituoso, ele não nasceu preconceituoso. É verdade. Né? Toda criança, ela nasce com um livro que não foi escrito ainda, com as páginas em branco. Sim. E uma pessoa, ela se torna preconceituosa porque ela é programada para isso. Sim. E como pessoa que nasceu totalmente inocente, começa a olhar para algumas questões, para algumas pessoas com preconceito. Simplesmente porque o ambiente onde eles estão inseridos, a família onde eles nasceram e cresceram, muitas vezes é lá nesse lugar da família que eles vão sendo programados para ser pessoas preconceituosas, né? Verdade. Enrolei a língua. Preconceituosas. E eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que é nossa, né? Que foi o meu pai. Meu pai era uma pessoa preconceituosa. E aí quando você começa a entender por que ele era preconceituoso, né? Ele nasceu numa família em 1938. Eita! Exatamente. 38 foi o ano que meu pai nasceu. E o meu pai nasceu numa família de 11 filhos, sendo que o meu avô nasceu em 1895. Então o meu avô, a questão de escravos, né, das pessoas negras e tal, serem pessoas sem valor para a sociedade naquela época, ainda estava muito inserido na criação dos meus avós, né, tanto do meu avô e da minha avó também. Então meu pai nasceu numa família onde o pai veio dessa história. O pai dele ensinou, a mãe ensinou, né? Então as pessoas tinham esse tipo de ensinamento como se uma pessoa de uma cor diferente da delas fosse uma pessoa sem valor. E aí o que acontece? O meu pai reproduziu isso ao longo da vida, de uma forma assim, de fazer piada, sim, né? Sim. Muitas piadas, Verdade. né? Ele contava uma piada aqui, vou até falar a piada que ele contava, né? Ele falava assim, não. Cuidado com o processo. Hein? Não, mas ele já morreu, gente. Se tiver que processar, vai ter que processar ele, porque não sou eu que fiz a piada. Aí ele falava assim, tinha um super-herói voando, aí veio um cachorro e fez xixi. Qual era a cor do cachorro? Aí a gente falava assim, preto. O papai falava, preto não, branco, porque se fosse preto tinha feito cocô. Meu pai. Então era esse nível, né? Assim, ele tinha amigos negros, né? Ele tinha, porque meu pai era militar, então ele tinha muitos amigos negros. A gente tinha vizinhos que eram negros. Meu pai tratava todas as pessoas muito bem, muito bem. Mas tinha esse tipo de brincadeira, né? Esse tipo de coisinha assim que não é legal. Verdade. Que é uma maneira de preconceito, de falar mal das pessoas, racismo mesmo, né? Sim. Mas só que nós, tipo assim, eu e minhas irmãs, não ficamos pessoas preconceituosas porque ele tinha essas brincadeiras, mas não ensinava pra gente mal a respeito dos negros. Dentro dele existia isso, sim, mas pra nós não foi passado. Minha mãe também não passou isso, né? Tanto é que o pai da minha mãe, ele era um homem... antigamente se falava, que hoje em dia nem se pode falar, né? Você sabe disso? Não, caboclo. Meu avô era chamado caboclo, o pai da minha mãe. Sim. Ele tinha o cabelo liso, mas ele era bem, acho que mais escuro que o Nelson. Bem moreno, né? Bem mulato, assim. Então, assim, na minha casa não teve esse ensinamento, mas o meu pai, ele foi ensinado dessa forma. Eu acredito, né? Isso é uma coisa que eu acredito, que é devido a essa criação dos meus avós, né? Meu avô nasceu quase, né? Eu acho que século passado. Porque a abolição da escravatura no Brasil foi em 1888
E o meu avô nasceu em 1895, tinha acabado de ser abolida a escravatura, e os meus avós eram da roça. Então, imagine que lá na roça ainda muitas pessoas negras ainda eram usadas como escravos, mesmo depois de ter sido abolida a escravatura. E por que eu digo isso? Porque há bem pouco tempo a gente teve notícia de uma pessoa no lugar onde meus avós viveram, uma senhora de quase 100 anos de idade, trabalhava sem carteira assinada, negra, para uma pessoa lá, e não tinha carteira assinada, trabalhava em troca de comida. Meu Deus. Então é escravidão isso, né? Esse homem fez a mulher de escrava, e nós estamos em 2025. Sim. Isso deve ter uns 3, 4 anos que eu fiquei sabendo dessa notícia. Em que uma outra pessoa entrou no circuito, conseguiu a aposentadoria para essa senhora, olha que loucura. A mulher com 80 e tantos anos, quase 90 anos de idade, trabalhando de escrava para os outros. Em pleno muito triste. 2020 e pouco, muito né? triste. Agora, queridos, como lidar com o preconceito? Mas antes de dar essas dicas, eu gostaria de pedir aquele favor, né? Ele adora pedir favor, né? Ele, né? Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Então, vamos lá. Dica número 1, filho. Primeira coisa que é mais importante é você saber quem você é. Ei, Quando isso. você sabe quem você é, Acabou, gente. acabou. Podem querer te rotular de qualquer jeito, te discriminar. Eu sei que não deve ser agradável, né? Eu sou uma pessoa branquela e esse tipo de preconceito eu não passei, já passei por outros tipos, Sim. né? Que preconceito não é só em questão de cor. Mas se você souber quem você é, o valor que você tem, ninguém vai te pisar, não é não? Verdade. E na verdade você, independente da cor da sua pele, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que tem habilidades peculiares. E ainda que as pessoas não venham, né, saber quem você é no âmago, ou seja, no seu íntimo, mas o mais importante é você saber quem você é. Você não é definido pela profissão que você tem, pela cor da sua pele, pelo seu nome ou pelo seu sobrenome. Você é definido, né, pelo seu caráter, pela sua personalidade, por quem você é no âmago. Agora, mas isso você precisa saber a sua real identidade. Que a sua real identidade, ela não está baseada em uma profissão, né, filha? Não Exatamente. Está baseada em um conceito ou em um preconceito que alguém, né, quis nos rotular. E até mesmo em questão de discriminação em relação financeira também. Sim. A pessoa não tem dinheiro, é pobre, né? Fulano não pode entrar aqui. Não tem sobrenome. Não tem sobrenome. Não, hoje em dia não existe muito, assim, em cidade pequena até existe. Tem. Cidade grande, não, cidade pequena mais. Sim. Questão de sobrenome, fulano é da família e tal. Mas, se você tem dinheiro, sim. Aí, Se você não tem verdade. dinheiro, você não tem valor. As pessoas discriminam mesmo. Verdade. Você vai numa festa, tá você aqui que é pobre, o rico do lado. Quem vai ser servido primeiro? Só se as pessoas não souberem que a pessoa que dá ao lado é rica. Exatamente, só se as pessoas... Mas o pobre tem escrito na cara que é pobre, né? Olha o preconceito aí. Não, eu falo Olha por quê? o Não é preconceito, preconceito, não é olha. preconceito. É porque o que acontece? Quando você tem uma situação financeira mais difícil, você mesmo se sente meio constrangido quando você entra em algum ambiente, não é não? O jeito da sua roupa, o jeito de você se vestir, se portar, você fica acanhado, às vezes, diante de um monte de gente poderosa, rica, não é não? Você não fica? Não fica. Eu já trabalhei muito. Talvez eu não fique. As pessoas te olham assim, ó, de ponta cabeça. Queridos, talvez eu não fique, porque eu já trabalhei, como eu já falei em alguns vídeos aí para trás, eu já trabalhei durante muitos anos de segurança. E já trabalhei muito ambiente de pessoas assim, milionárias. Já trabalhei para pessoas também com muito dinheiro. Então, não fazia parte do meu mundo aquela realidade, mas eu lidava tranquilo, tal. E nesses ambientes também, eu já sofri muito preconceito e também tirei, né? E geralmente, tirei de boa também. E também, geralmente, o preconceito às vezes não vem nem do ricaço. Sim. Que a pessoa que é rica, ela não tá preocupada com essas coisas. Geralmente, a pessoa que tem muito dinheiro, ela não te discrimina. Quem te discrimina é o pobre que tá no meio do caminho. É o pobre premium. O pobre que tá com aquela roupa cara, que se endividou no cartão de crédito para parecer ser alguém que ela não é. Né? E aí esse é o que te discrimina. É verdade. Então, querido, o primeiro conselho foi esse daí, né? Você precisa saber quem você é. Agora, o que você precisa fazer também? Além de saber quem você é, você precisa trabalhar na sua autoestima, né?
porque essa parte é mais difícil. Verdade, verdade, verdade. Porque, querido, quando se trata da autoestima, você precisa saber, né, o seu real valor. Se você não souber o seu real valor, quem você é, né, queridos, vai ser muito fácil você se sentir, né, abatido quando alguém, né, te discriminar através de um olhar ou através de algumas palavras. Isso é muito fácil, você vai ser abatido com mais facilidade. Então você precisa trabalhar a sua autoestima, ou seja, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa, querido, cuidar da sua mente, você precisa cuidar, né, até do seu, né, cuidando da mente, automaticamente você vai desenvolver um vocabulário melhor. Então você precisa, muitas das vezes, querido, se você é uma pessoa que tem baixa autoestima, muitas das vezes, vocês vão ter que repetir para vocês mesmos que vocês são pessoas preciosas, que vocês são pessoas que têm valor. Então, querido, isso é algo que precisa ser desenvolvido. Até mesmo, né, filha, quando se trata de sociedade, quando se trata de mundo, queridos, entenda bem uma coisa, a sociedade ou o mundo, ele sempre vai nos julgar pela nossa aparência. Então, se você já começar, né, a cuidar da sua aparência, o seu jeito de vestir, o como você deve se comportar, né, o seu jeito, né, de falar, isso você vai estar na frente da maioria esmagadora da população brasileira e se não é que mundial. Então, cuide da sua autoestima. Agora tem outro ponto também que é muito importante, né? A gente já falou desses dois, mas outro ponto importante é evitar, às vezes, alguns ambientes e algumas pessoas também que são tóxicas. Verdade. Alguns lugares onde você já passou por humilhação, onde as pessoas já te menosprezaram, para que você vai para esse lugar? É verdade. Para que você vai estar no meio daquelas pessoas que não te querem bem? Verdade. Né? Demonstram com as suas atitudes que você é uma pessoa para elas sem valor. Verdade. Se você já foi pisoteado, né, em um ambiente desse, se você já foi pisoteado por algumas pessoas que têm esse comportamento preconceituoso, então, querido, você não pode estar num ambiente desse. Quer ver um exemplo? Pessoas que gostam de destacar suas dificuldades. Vou dar um exemplo. Às vezes você é uma pessoa que não fez uma faculdade, como eu, não fiz faculdade. Aí você vai para um ambiente onde a pessoa fala assim, a Simone não estudou. Né? Coitadinha. Tem gente que tem mania de chamar de coitadinha. Né? Verdade, verdade. Coitadinha, fulano fez tal coisa. Você não tem o menor problema com isso. Você sabe que você tem valor independente do canudo que você tem nas mãos, até porque a gente sabe que tem muita gente com canudo na mão que é burro, que só estudou lá, fez uma provinha, passou porque pagou, né? E você tem muito mais capacidade, muito mais inteligência, você é muito mais articulado do que aquela pessoa, então você não tem problema com isso. Mas as pessoas ao seu redor olham, né, nesse momento que alguém faz isso com você e isso te faz ficar envergonhado. Pelo menos tem vergonha, né? E a pessoa que é tóxica, ela vai falar isso na frente de outras pessoas e na intenção realmente de te pisar, na intenção de te humilhar. Olha, fulano de tal coitadinha, ou fulano de tal coitada, não tem uma faculdade, não tem um curso superior. Então, queridos, você não pode estar num ambiente como esse aí, um ambiente tóxico e também de pessoas tóxicas. Outro exemplo também que eu quero dar para vocês é aquele tipo de pessoa que você está no ambiente, na frente de todo mundo, a pessoa sabe que você não tem uma condição boa. Por enquanto, você ainda não tem uma condição abastada financeiramente, mas a pessoa faz questão para te humilhar, faz questão de falar que comprou, olha, comprei isso, comprei aquilo outro e tal. Na sua casa tem isso? Ou na sua casa tem ar-condicionado? Na minha casa eu comprei um ar-condicionado, um inverter, comprei vários. comprei um air fry, não sei o quê. Querido, a pessoa faz questão, meu irmão, de falar na frente de outras pessoas. A gente sabe que existem pessoas que comentam, né? Alguns amigos que comentam, eu comprei isso, comprei aquilo. Não é pra te humilhar. Você sabe que existem pessoas que estão falando ali porque, tô tão feliz, eu consegui comprar um carro novo, aí eu vou compartilhar com meu amigo. Agora, você sabe também quando alguém quer te humilhar. Verdade. Né? Quando alguém fala porque ela quer, tipo assim, olha, eu tenho, você não tem. E outra questão, outra verdade, que eles são pessoas que criticam
tudo aquilo que você faz. Se você apresenta uma ideia, a pessoa, né, ela te discrimina a sua ideia. Se você, né, fala sobre um sonho, a pessoa a mesma coisa. Então, um tipo de pessoas tóxicas como essas, vocês não podem estar com essas pessoas de jeito nenhum. Principalmente se você é uma pessoa que ainda está nessa construção de saber quem você é. Se você for uma pessoa já esclarecida, uma pessoa centrada, uma pessoa madura, sabe quem você é, uma pessoa que tem os pés no chão, não importa o que as pessoas vão dizer, né? Não interessa, então tudo bem, você pode até, dependendo do propósito, que você vá para um ambiente desse, ou dependendo, né, do tipo de relacionamento, que até essa pessoa tóxica, ela pode facilitar para você, tudo bem. Agora, queridos, se você é uma pessoa que não tem estrutura ainda, o nosso conselho para você não ser discriminado, não sofrer preconceito, é você não estar no meio desse ambiente e nem tampouco lidar com pessoas dessa maneira. Exatamente. Se você pode escolher, né? Uma coisa se você não pode escolher. De repente você trabalha num local onde tem gente assim. Você não vai parar de trabalhar. Sim. Você não vai parar de trabalhar porque tem uma pessoa preconceituosa lá. Não é isso. Né? Você vai se posicionar, vai evitar. Fulano vai almoçar, não vai na mesma hora que ele e tal. Sim. Beleza, você vai fazer isso. Mas se você pode escolher onde você vai estar, por que você vai estar num lugar onde você vai ficar sendo, assim, constrangido? Verdade. Não tem necessidade. Sim. Você escolhe aonde você vai ficar. Então escolhe pessoas boas, né? Sim. Pessoas que somem com você, que te façam se sentir até melhor do que você realmente né? O verdadeiro amigo é aquele que vê valor em você, até valor que você não consegue ver. Sim. Agora, queridos, entenda bem uma coisa. Esses princípios que nós estabelecemos, nós estamos comunicando com vocês aqui, também na área dos nossos relacionamentos é a mesma coisa. Se você está se relacionando com uma pessoa e você vê que essa pessoa tem esses comportamentos, e às vezes, né, filho, o comportamento, ele não é em relação a você, mas você está observando que a sua namorada ou o seu namorado, ele tem esse comportamento com outras pessoas. Sim. Então, por aí, queridos, lembre que nós falamos, observe os sinais. Então, por aí você pode julgar o caráter dessa pessoa a qual hoje você está namorando. Já é um alerta para você ficar, cara, se ele faz isso com todas as pessoas e por enquanto ele não faz comigo, será que eu estou disposto a mão depois, quando nós casarmos ou decidirmos morar juntos, ele pode aplicar tudo isso que eu estou vendo ele fazendo com outros e também aplicar sobre a minha vida também. E você ser ferida ou ser ferido por causa de uma pessoa dessa, né, medíocre. E aqui, só para a gente finalizar, uma coisa que a gente não escreveu, mas eu pensei aqui, se você é papai e é mamãe, ensine seu filho a não ser uma pessoa preconceituosa. Sim, independente não só de cor de pele, ou se a pessoa é pobre, ou é rica, ou é gordo, é magro, se é homossexual. Não, nada. Discriminar ninguém. Todas as pessoas têm valor. Ensine, porque tudo começa na nossa casa, né? Verdade. Todos os valores, né, que são desenvolvidos na vida do ser humano, tudo tem início no lar. Então que o nosso lar seja esse lugar, né? Esse lugar onde a gente ensine os nossos filhos a serem pessoas melhores, para não fazerem ninguém sofrer, porque sofrer já faz parte da vida. Agora, para que acrescentar, né? Acrescentar mais dores. Mais dores na vida de ninguém. Tá bom, gente? Gente, nós vamos ficando por aqui. Te pedimos aquele favor novamente. Se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, né, filha? E, gente, dá o like também, que o pessoal assiste o vídeo, mas esquece de dar o like no vídeo. E outra coisa também que eu tinha me esquecido também. Queridos, nós formulamos um e-book, se você chegou até o final desse vídeo, ele está aí na descrição do vídeo, né? Baratinho o e-book, R$19,90, se eu não me engano, o preço dele, para você estar nos ajudando aí a alavancar esse canal também nas questões das finanças. Então nos ajude aí, queridos. Clique aí no link aí e você pode adquirir esse e-book, tá bom? Então um abraço, aquele beijo gente, no coração. abraço. Tchau, tchau.